Fala galera! Hoje aqui no Resumindo Games, iremos acompanhar a história de uma garota que foi até o limite para salvar alguém que ama. O game se chama Mirror's Edge, então caprichem no like e fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo Faith nos contando um pouco sobre a situação da cidade na qual vive. Em um futuro não tão distante, o governo optou por um sistema mais rígido para combater a desordem e a criminalidade. O projeto visava melhorar a qualidade de vida para os cidadãos, mas na realidade o governo estava colocando uma coleira em todos. As mudanças começaram devagar, muitos não perceberam e outros nem se importam, pois escolheram um estilo de vida confortável. Mas logo isso teve um preço. Todos os cidadãos foram perdendo seus direitos de liberdade de expressão e todas as informações foram sendo controladas pelo governo. Aqueles que se opunham contra eram taxados de criminosos e por fim caçados pelas autoridades. Um grupo de resistência chamado Libertas foi formado, porém como todos estavam sendo monitorados e qualquer um que fosse contra o sistema era preso, eles começaram a contratar mensageiros para poderem se comunicar. Esses mensageiros são chamados de runners, e como são frequentemente caçados pela polícia na rua, eles utilizam meios de locomoção não convencionais, como o bom e velho parkour, pulando de telhado em telhado para fugir e realizar suas entregas com mais agilidade. Os runners veem a cidade de uma maneira diferente. Os telhados dos prédios se transformam em possibilidades, rotas de fuga, e a adrenalina é os que mantém vivos. Faith é uma runner e está indo entregar um pacote para sua colega Celeste, que está próximo a uma torre de comunicação. A garota vai dando uma de miranha até entrar em um edifício, porém ao sair de um duto de ar, ela dá de cara com a segurança local, e uma perseguição se inicia. Faith começa a subir em direção ao terraço, e no meio de toda a perseguição ela se encontra com Celeste, e a entrega o pacote. Após isso, os seguranças a encurralam, e a garota escapa do telhado se segurando no trem de pouso de um helicóptero, e saltando para o edifício ao lado. Após a fuga, Faith está no esconderijo do Merrick, que é um runner mais experiente, no qual já foi seu treinador durante algum tempo. Ela está montando uma pirâmide de cartas para passar o tempo, enquanto rastreia uma frequência de rádio. De repente, ela escuta um oficial dizendo que tiros foram disparados no prédio em que sua irmã Kate estava trabalhando. E sem perder tempo, Faith parte para o local com receio de que sua irmã possa estar em perigo. Ao chegar no local, ela se depara com sua irmã ao lado de um homem morto. O homem é um político importante que estava em uma campanha para prefeito, chamado Robert Pope. Kate pergunta a Faith se ela não o reconhece, pois Robert é amigo do seu pai. Kate é policial e diz que Robert ligou para ela falando que sua casa foi arrombada semana passada, e perguntou se eles poderiam se encontrar para conversar sobre isso. Entretanto, a conversa pareceu estranha, pois ele havia perguntado sobre Faith. Faith diz que realmente é estranho, porque não o vê há pelo menos 10 anos. Kate diz que quando chegou, ele ainda estava vivo sentado em sua mesa, escrevendo algo, mas aí do nada tudo ficou preto e ela desmaiou. Quando acordou, viu Robert baleado e tem certeza de que o disparo foi realizado com sua própria arma. Faith tenta levar Kate embora, mas ela diz que fugir só vai fazer com que ela pareça culpada. Faith diz que nessa cidade não há coincidências, e alguém queria Pope morto e queria que Kate levasse a culpa. Então ela diz que vai investigar sobre quem pode ter armado isso para cima de Kate. A garota pega um pedaço de papel com algo escrito em cima da mesa de Pope, e Merrick a contacta pelo rádio, dizendo que a polícia está a caminho. Mas antes de sair da sala, ela se despede de sua irmã abraçando. Então Kate diz que se as coisas ficarem ruins, ela quer que Faith procure seu amigo chamado Miller. Ao sair da sala, Faith dá de cara com os policiais, e aparentemente as autoridades dessa cidade costumam resolver tudo na base da bala. A garota sai correndo e mais uma perseguição se inicia. Ela consegue escapar do prédio e segue em direção ao centro comercial da cidade, realizando várias acrobacias perigosas no processo, se jogando em um teto de vidro que a permitiu acessar o metrô subterrâneo, onde um de seus aliados estava lá para ajudá-la a escapar. Faith retorna ao esconderijo de Merrick, e logo em seguida, Celeste também chega para discutir qual será o plano. Eles checam um pedaço de papel rasgado que Faith pegou na mesa de Robert, e nele, o grupo identifica a palavra Icarus, e Celeste questiona se ele não era o cara grego. Merrick responde que sim, e Faith diz que conhece alguém que deve saber algo sobre isso. Então a garota parte para encontrar um ex-runner chamado Jackknife. No caminho, ela acaba sendo detectada novamente pelos policiais, que começam a atirar enquanto Faith tenta fugir. Ela continua correndo até que chega no local, porém a garota acaba sendo cercada pela polícia e é forçada a entrar em um grande buraco que levava até os esgotos da cidade, onde até mesmo um helicóptero tenta descer, na tentativa de finalizá-la. Porém, ela novamente mostra sua habilidade e consegue chegar ao fundo sem ser atingida. Nesse momento, Faith começa a explorar a estrutura para tentar encontrar a saída, e acaba dando de cara com alguns snipers. É nesse momento que o game nos apresenta a ideia de pegarmos a arma derrubada pelos inimigos e usá-las para tentar deixar o local mais calmo, se é que vocês me entendem. Finalmente, Faith consegue subir à superfície e, desviando dos policiais, ela entra em um prédio, pegando um elevador até o topo, onde encontra o sujeito tentando fugir. Então uma perseguição se inicia pelos terraços dos prédios da cidade. A correria não demora muito para acabar, pois como Jackknife é um ex-runner, o cara acabou ficando enferrujado, e após realizar um salto para outro prédio, ele se pendura em uma barra de ferro que não estava fixa, e acaba caindo de costas no terraço do edifício. Faith o alcança e o interroga para saber a ligação que Icarus tem com o assassinato de Pope. O homem conta que ouviu dizer que a policial o matou, e Faith diz que ele ouviu errado. Então ele questiona se Faith
curte luta livre. Ele fala que Pope era um grande fã e até contratou um ex-lutador para cuidar de sua segurança, um tal de Travis Burfield, que agora atende pelo nome de Hope Byrne. Jackknife diz que Hope Byrne é um criminoso e que se fosse começar a investigar por algum lugar, começaria por ele. Após a conversa, Jackknife vai embora e Faith conversa com Merc sobre o que acabou de descobrir. Merc pergunta o que ela vai fazer e ela diz que antes de ir falar com Hope Byrne, primeiro ela vai falar com um policial chamado Miller, amigo de sua irmã Kate. Faith segue Miller sorrateiramente até um estacionamento e o aborda dizendo ser irmã de Kate. O homem desconfiado aponta a arma para Faith e diz que Kate nunca mencionou ter uma irmã. A garota diz que Kate não é do tipo que faz isso. Faith diz que sua irmã pediu para que ela o encontrasse caso as coisas piorassem. Ela pergunta se ele sabe se armaram para cima de Kate e ele diz que a garota jamais seria capaz de fazer algo como isso. Entretanto, ele diz que seu capitão está fazendo perguntas difíceis e que não podem nem ir vê-la. Faith pergunta o que ele sabe sobre Icarus e mostra o pedaço de papel que achou na mesa de Pope. Ele fica surpreso ao ver que ela pegou uma evidência e Faith diz que Kate é a única família que ela tem. E policiais que são presos não duram muito tempo na cadeia. Se ela for presa, é basicamente uma sentença de morte. Miller abaixa sua arma e diz que não vai impedi-la, pois deve muito a Kate. Ele diz que é melhor que Faith aprenda a correr, pois conhece várias pessoas que irão tentar detê-la, e ele não pode fazer nada para ajudar. Faith responde que correr é o que ela faz de melhor, e então eles escutam um barulho de algo caindo, e ao se virar, Faith desaparece como um ninja. A garota chega ao edifício de Rope Byrne e se infiltra pelas tubulações. No caminho, ela vê Rope Byrne conversando no telefone. Durante a conversa, Faith descobre que o ex-lutador que armou para sua irmã, e que ele está envolvido no projeto Icarus. O homem no telefone aparentemente está com medo de que descubram algo, mas Rope Byrne o assegura de que tudo ficará bem. Eles marcam de se encontrarem para uma reunião, e o homem sai da sala. Faith sai das tubulações entrando na sala dele, onde avista em sua mesa um caderno com a logo de uma empresa, que usa um pitbull para se identificar, e Merc a contacta dizendo que a polícia está a caminho, pois algum alarme deve ter sido ativado enquanto ela se infiltrava. Faith começa a escalar para o topo do prédio, e foge pelos telhados enquanto um helicóptero a persegue, e tenta meter bala em suas costas. A garota entra de prédio em prédio para despistar o helicóptero, e consegue escapar ao subir em um guindaste e pular para o prédio do outro lado da rua. Após a fuga, Faith se encontra com Miller novamente, e diz que começou a investigar Rope Byrne. A garota conta que descobriu que tinha sido o homem quem armou para Kate, porém ele não estava sozinho nisso, e conta que ouviu ele mencionando sobre o projeto Icarus. Miller diz que Rope Byrne é um homem perigoso, e em seguida ele pede desculpas e aponta sua arma para Faith. Ele fala que não quer que Kate vá para a cadeia, e diz que existe uma empresa privada que está reforçando a segurança da cidade, e eles estão a interrogando, esperando apenas um deslize para condenar Kate. A única forma de aliviar a barra para a garota é entregando Faith para as autoridades, pois ela era a runner que estava na cena do crime. Faith o ataca e no meio da luta, ela rouba uma de suas armas. A garota aponta para a cara de Miller e diz que tudo que ela se importa é com Kate, e por isso irá deixá-lo ir. Mas o ameaça dizendo que se ele apontar uma arma para ela de novo, ela irá matá-lo. Faith devolve a arma de Miller e vai embora do local. O plano agora é descobrir com quem Rope Byrne irá fazer sua reunião, e Faith parte para o local que foi marcado na conversa pelo telefone. Chegando lá, ela vê Miller conversando com um cara através de um vidro pelo teto. Ela conta a situação para Merc e diz que não devia ter confiado nele. Faith sobe as escadas para ir tirar satisfação, mas Rope Byrne a viu e uma luta entre os dois começa, mas termina rapidamente, pois o ex-lutador a joga em um terraço mais baixo, e ao tentar finalizá-la com um pedaço de cano, a garota contra-ataca acertando uma bicuda nas partes baixas do vilão, e fazendo com que ele caia na beirada do prédio, e fique apenas se segurando em um cano fixado na parede. Faith diz que é melhor ele falar rápido, pois pode ver que suas mãos estão suando e ele não irá conseguir se segurar por muito tempo. Ela pergunta se foi ele que armou para sua irmã, e ele confessa que sim. O vilão também revela que foi ele quem matou Pope. Não ele exatamente, mas ele contratou um profissional para não ter que sujar as suas mãos. Ele nos fala que marcou de se encontrar com o assassino no shopping New Eden, e diz que Faith irá reconhecer o assassino. Ela pergunta por que ele estava com Miller, e Rope Byrne diz que irá contar assim que ela o puxar para cima. Quando Faith está prestes a puxar o homem, alguém dispara nas costas dele e o finaliza. A polícia já está no local, e Faith precisa fugir de lá o mais rápido possível. A garota desce do prédio seguindo em direção aos túneis do metrô, e escapa do local com estilo, surfando por um trem. De repente, a locomotiva começa a diminuir a velocidade, e Mercury avisa que a polícia iria parar o trem para tentar capturá-la. Então Faith desce e corre em direção a uma porta, enquanto outra locomotiva vinha logo atrás. Por pouco, a garota consegue sair dos túneis, no momento em que eles acabam se chocando. Após a fuga, Faith se encontra com Cell para conversar. As duas estão descansando em cima de um prédio, e Faith conta sobre a dica para encontrar o assassino que Rope Byrne a deu, e diz que mesmo que talvez isso possa ser uma armadilha, ela vai ir lá conferir. Cell a questiona do porquê ela está fazendo
fazendo isso, e Faith conta que a cidade era diferente, e ela fica se lembrando de seus pais. Eles pensavam que esse lugar era algo que valia a pena proteger. Eles eram amigos de Pope, organizavam protestos, frequentavam as marchas, e Faith diz que não entendia o que isso significava na época. E então, um dia sua mãe foi morta durante um tumulto no centro da cidade, e seu pai nunca se perdoou por isso. Um tempo depois, Faith saiu de casa, pois também não conseguia perdoá-lo. Foi aí que a garota conheceu Merk. Ele a pegou tentando invadir seu esconderijo e viu talento na garota. Ele a ofereceu um treinamento ninja de parkour e Faith acabou aceitando, pois parecia ser uma boa maneira de sair das ruas. Cell diz que o que Faith está fazendo agora vai acabar a matando, e Faith fala que eles envolveram sua irmã e ela não pode ficar parada sem fazer nada, pois a deve muito. Ela já abandonou uma vez e não fará isso de novo. Após a conversa, Cell segue seu caminho e Faith se prepara para seguir a pista de Rope Burn. Durante o caminho, Mercury diz que eles reforçaram a segurança e por isso ela teria que fazer um caminho alternativo. Então a garota começa a seguir as ordens de seu mestre, que ia dizendo o caminho para ela chegar até lá. Infelizmente, Faith ainda assim é detectada, porém ela consegue despistá-los fazendo parkour e finalmente a garota chega no shopping New Eden e encontra o assassino de Rope Burn. Porém, assim que o assassino vê Faith, ele sai correndo e uma perseguição se inicia. A garota corre atrás do homem, porém esse encontro era uma armadilha. O assassino preparou uma emboscada para Faith e vários policiais aparecem no local, mas como ela é muito habilidosa, a garota escapa da emboscada sem muitas dificuldades. Fora de perigo, ela decide se encontrar com Jackknife e o aborda enquanto ele estava caminhando na rua. Ela diz que se encontrou com Rope Burn e conta que ele foi bem tagarela, contando sobre um encontro que tinha com o assassino de Pope no shopping. Mas adivinha só, assim que ela chegou lá, os policiais estavam a esperando para uma emboscada. Ela o questiona se ele não sabe nada sobre isso, pois aparentemente Jackknife parece saber mais do que está falando. Ele diz não ter nada a ver com isso, pois se a quisesse morta, ele mesmo faria isso. Faith concorda e diz que um idiota que nem ele não seria capaz de armar tudo isso. Após a conversa, Jackknife diz para Faith não acabar se finalizando e vai embora. A garota vê uma placa de uma empresa de segurança chamada Pirandello Kruger. Calma, que isso não tem nada a ver com Fred Krueger. E pede para Merk pesquisar sobre a mesma, pois lembra de ter visto algo no escritório de Rope Burn. Ela pede as coordenadas do escritório da empresa e diz que vai ir lá para ver se encontra algo. A garota chega ao local no qual está sendo fortemente vigiado e consegue se infiltrar sem muitos problemas. Investigando a instalação, Faith encontra a sala dos servidores e em um computador ela descobre a verdade sobre o Pirandello Kruger e também sobre o projeto Icarus. Pirandello Kruger é a empresa de segurança privada que foi contratada para reforçar a segurança da cidade, mas na realidade seus objetivos são outros. Eles criaram o projeto Icarus, no qual estão treinando a força policial da cidade para perseguir e eliminar todos os runners. Nos monitores, Faith encontra uma lista de alvos com sua foto e a de outros runners. Ela contacta Merk e avisa sobre os runners serem alvos da empresa Pirandello Kruger. Merk a avisa para sair dali rapidamente, pois se ela for capturada, bom, digamos que não vai ter conversa. Antes de sair, Faith vê o assassino de Rope Burn pelas câmeras, e ele está por perto nas docas. Logo após isso, a segurança chega na sala dos servidores e a garota precisa escapar de lá o mais rápido possível. Mas uma perseguição se inicia pela cidade, e Faith sai em vantagem novamente ao saltar de um prédio para cima de um trem em movimento. Após a fuga surfando em cima do trem, a garota parte em direção às docas, para descobrir quem é o assassino que Rope Burn contratou. Faith chega ao local e se infiltra em um caminhão que a leva para dentro do barco. Ela passa por alguns guardas e ao chegar no convés, ela encontra o assassino de Pope. O cara está usando uma sniper, mas Faith consegue driblar seus disparos e se aproxima para uma luta corpo a corpo. A garota leva a melhor, entretanto o assassino consegue derrubá-la e aproveita a oportunidade para fugir. Faith o persegue e consegue alcançá-lo para um segundo round, e durante a luta a garota acaba atordoando ele com uma voadora na cara. Porém o alarme do local começa a soar e um helicóptero aparece distraindo Faith. O assassino se aproveita da brecha para acertá-la e fugir novamente. Porém Faith é mais esperta e consegue barrar sua fuga mais à frente, e então percebe quem realmente é o assassino. Ao retirar sua máscara, é revelado que Celeste foi a assassina de Robert Pope e também de Rope Burn. Cell aponta sua arma para Faith e diz que os runners estão acabados, pois o projeto Icarus foi só o começo. Faith a questiona do porquê ela matou Pope, e Cell responde que sua campanha ganhou um suporte inesperado, e o cara ficou valente. Começou a ameaçar as pessoas erradas, pessoas do alto escalão. Ele descobriu sobre o projeto Icarus, e Celeste diz que não teve escolha. Ela pede desculpas, pois não sabia que Kate era irmã de Faith. A segurança do local chega interrompendo a conversa, e abrindo fogo contra Faith. Então a garota pega a arma de Cell e atira contra os barris de gasolina, explodindo tudo e fugindo do local. Após isso, Merk a contacta, dizendo que Kate foi condenada culpada e que seu comboio sairá em menos de uma hora. Faith se surpreende com a situação e monta um plano junto de Merk para salvar sua irmã. No outro dia, a garota está indo até algum local para tentar salvar Kate, quando seu mestre diz que um aliado irá deixar uma sniper em um prédio próximo, e que lá ela teria uma visão melhor do veículo que estava levando sua irmã. Faith corre em direção ao local, escalando as construções da torre e encontrando enfim a poderosa arma. Mercury pede que ela se posicione na janela e tente acertar o
motor do veículo para pará-lo. Assim que o comboio passa, a garota atira no motor do camburão, fazendo ele capotar. Após isso, ela desce do prédio e consegue resgatar sua irmã. Kate não acredita no que Faith fez, mas está grata por tudo. Sem muito tempo para conversarem, Faith diz que vai lhe dar cobertura e entrega um fone para que Kate possa se comunicar com Merrick. Ela pede para Kate fugir para o esconderijo de Merrick e que fique no local para distrair as autoridades. Após despistar a polícia, Faith chega ao esconderijo de Merrick e o local está completamente destruído. A garota o encontra baleado no chão e Merrick diz que eles levaram Kate para Shard, o local onde o prefeito da cidade fica. Após isso, ele não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Faith chega ao edifício Shard e obtém sucesso em sua infiltração. Enquanto vasculha o local em busca de sua irmã, ela encontra Miller com 2 soldados da Pirandello Kruger. Um dos soldados a acerta na cara, derrubando a garota no chão, e Miller pede para eles a revistarem. Assim que os soldados se aproximam de Faith, Miller dispara com suas armas matando os 2 soldados. Faith pergunta se ele vai atirar nela também, e ele diz que não, pois ela é a única esperança de Kate nesse momento. Miller diz que Faith estava certa, pois ele andou investigando e Rope Burn realmente estava envolvido no assassinato de Pope. A garota o questiona do porquê envolveram Kate nisso, e Miller responde que eles queriam que parecesse que um policial o matou. Miller interrompe a conversa, dizendo que eles não têm muito tempo, e manda Faith ir para o telhado, pois um helicóptero está vindo buscar Kate. Ele diz que irá ficar para impedir que qualquer um avance adiante. Então ela vai em direção a um elevador, passando por diversos soldados. Porém, o transporte acaba parando, então Faith, sendo guiada por Miller, sai pelo teto do elevador. E novamente começa uma corrida intensa envolvendo muito tiroteio e manobras arriscadas de parkour. A garota chega até outro elevador, e o policial começa a dizer que as portas de segurança do telhado estavam fechadas. Por isso, ela deveria ir até os servidores do local e destruí-los, destrancando tudo. Mas no instante em que Miller diz isso, escutamos um som de tiro, e o homem não se comunica mais com Faith. Após concluir os objetivos, finalmente a garota chega ao heliponto do terraço, e encontra com Jack Knife fazendo sua irmã de refém. E aí, como todo vilão de final de filme, ele explica o porquê fez tudo isso. Jack Knife conta que estava trabalhando para o prefeito Callaghan, que era a favor do sistema e contra a resistência que Robert Pope estava liderando. Então ele diz que o plano foram táticas básicas de guerra, corte as comunicações e atire nos mensageiros. Sem Pope, sem os runners e sem os clientes, a resistência perderia seus soldados mais valiosos. Jack Knife coloca Kate no helicóptero e fala para Faith que ela não poderia viver a vida toda na borda do limite, e cedo ou tarde ela teria que pular. E é exatamente isso que ela faz. Assim que o helicóptero pega uma pequena distância do prédio, Faith salta segurando no apoio de mão do helicóptero e chuta Jack Knife para fora do mesmo. O piloto se assusta com a voadora que acabou de presenciar e perde o controle do helicóptero, fazendo com que Kate caia e fique pendurada na beira do prédio. Então Faith salta até o terraço, e no último segundo ela consegue segurar a mão de sua irmã, enquanto o helicóptero explodia abaixo delas. Ambas se dão um longo abraço afetivo. E terminamos o game com elas olhando para aquela linda cidade, refletindo sobre tudo o que havia acontecido até aquele momento. Fala galera, me digam aí, vocês têm medo de altura? O quão longe vocês iriam por alguém que é importante para vocês? Deixem suas respostas nos comentários. E se você explorasse planetas em busca de materiais valiosos, mas acabasse encontrando uma gosma estranha em uma das suas viagens espaciais, o que você faria? Quer saber o que Rani e Bex fizeram ao descobrir essa gosma? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo.